imagina que você caiu no sono no sofá, que é o que você costuma fazer bastante, inclusive. Só que, como várias vezes acontece, você acorda no dia seguinte na sua cama, porque seu pai te levou até lá. Só que dessa vez, quando você acorda, então você não está na sua cama. Essa é exatamente a história de hoje. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é aquele caso que dá uma certa angústia e que a gente fica torcendo, como sempre, pelas pessoas. E aí, no final, você me fala o que você achou desse caso. Vamos lá. A história de hoje é de Ted Phillips. Existe uma cidade nos Estados Unidos chamada Berryville, que fica no estado de Wisconsin. Lá é um local bem tranquilo, basicamente rural e com poucos habitantes. Dia 4 de julho é feriado nos Estados Unidos porque é comemorado a independência daquele país. E é comum para eles soltarem fogos à noite. Então, como foi um dia de feriado, o pessoal estava em casa, tinha muita coisa para fazer, Christian Steiner, de 14 anos de idade, foi dormir cedo. Então o pai dele, antes de ir dormir, faz o que muitos pais costumam fazer: dá uma olhadinha para ver se o filho estava bem. E o filho estava dormindo tranquilamente. Só que aí no dia seguinte, o Chris não estava em lugar nenhum. É claro que os pais ficaram bem amedrontados e eles logo chamaram a polícia. Em primeiro momento, acharam que era coisa assim de adolescente. E acharam que ele já tinha saído cedo para curtir, para se divertir, para se encontrar com os amigos e não avisou aos pais. O ano era 1994. Era uma época bem mais tranquila, onde a gente confiava bem mais nas pessoas do que a gente faz hoje. Só que aí os detetives estavam olhando a casa e perceberam que a porta dos fundos estava aberta e aquela porta sempre é deixada trancada. Inclusive os pais trancaram aquela porta na noite anterior. E aí também os policiais encontraram marca de pegada de lama dentro da casa e fora. E era um tamanho de sapato que não era compatível com o Chris. Essas eram as pistas, eles não tinham mais nada. E aí, o que eles podiam fazer era procurar o Chris por aí. E não encontraram nada, gente. Isso foi dia 4 de julho. Até que no dia 10 de julho, no rio que tem ali na região, foi encontrado um corpo flutuando. Ele estava em um estado de decomposição avançado. Foi constatado que sim, que infelizmente era Christian Steiner. E o médico legista, ele não pôde dar uma causa exata da morte. Era mais provável que fosse afogamento, só que ele não tinha 100% de certeza. Então, olha só que interessante, ele colocou que a causa foi indeterminada. A pequena comunidade estava em pânico, é claro. Quem fez aquilo? Será que era alguém conhecido? Será que alguém que estava de fora por causa do feriado? As investigações continuaram, só que realmente eles não tinham nenhuma pista. E conforme os policiais investigavam, questionavam as pessoas, um nome aparecia bastante: Joseph Clark, um adolescente. Ele era briguento, valentão, então as pessoas estavam falando que poderia ser ele, né? Só que apesar de tudo, Joseph não falou nada. E assim, por mais que seja um adolescente valentão, você não pode falar que a pessoa fez isso, né? Isso daí é muito grave. O tempo foi passando e, infelizmente, esse caso tornou-se um caso arquivado. Afinal, tudo não podia passar de um boato. Um pouco mais de um ano depois, o casal Connie e Donald Phillips se mudaram para Berryville. Eles se mudaram com seus filhos, dentre eles um adolescente de 13 anos de idade chamado Thaddeus Phillips, que o apelido dele era Ted, então a gente vai chamar ele de Ted. Ted já tinha entrado na escola, então ele estava fazendo alguns amigos aos poucos, né? Porque é difícil você mudar para uma cidade nova que você não conhece ninguém. E no dia 28 de julho de 1995, a família estava à noite assistindo a um filme, quando de repente Ted faz o que costuma fazer sempre, que é dormir no sofá. Então ele acorda com a sensação de que ele está sendo
levantado e que vão levar ele para o quarto. Normalmente é o que o pai dele faz, né? Então ele não acha nada estranho. Então imagina que você tem 13 anos de idade e você está lá meio dormindo e tá tudo bem, o pai está levando para um local seguro. Só que quando ele abriu um pouco os olhos dele, ele viu que não era o pai, era um homem assim que ele não conhecia. Só que ele não achou estranho. Por um momento, meio inconsciente, ele pensou, deve ser um amigo do meu pai que estava em casa e resolveu me levar para o quarto. Tudo bem. Só que aí ele percebeu que, na verdade, esse homem estava levando ele para fora de casa. Chegou ao ponto de colocar ele no chão e aí o Ted, sem entender, percebeu que na verdade não era um homem, era um adolescente. Claro, com o dobro do tamanho dele, porém ainda um adolescente. E aí ele perguntou, o que aconteceu? Você precisa de ajuda? Seu carro quebrou, é isso? E aí o cara que carregava ele resolveu pegar essa ideia e falou, é verdade, eu preciso de ajuda. Anda comigo até a colina, meu carro está logo ali. Só que no decorrer da caminhada, o adolescente, até então desconhecido, mudou de história. Disse que tinha uma festa acontecendo na casa dele, citou o nome de vários colegas de classe do Ted, que essas pessoas iriam para lá também. Então Ted tornou-se mais confiante naquela pessoa, que a primeiro momento ele achou que aquele adolescente poderia ser até um amigo do irmão dele. E quando chegou na porta da casa desse adolescente, ele simplesmente virou e falou, vamos entrar. Ted disse que deveria ter ido embora. E ele sinceramente fala que não sabe por que ele resolveu entrar. Só que ele resolveu entrar. Ted entrou e Ted iria ver a coleção de carros que esse adolescente tinha. Era uma coleção de carrinhos, tipo Hot Wheels. E também a coleção de cartão de beisebol, porque na verdade era sobre isso que eles estavam conversando agora. Ele disse, vamos lá até o meu quarto, eu vou mostrar pra você e é o tempo da galera chegar pra gente começar a festa. Era uma casa, gente, basicamente assim, em ruínas, toda cheia de lixo, bagunçada, você via que não tinha ninguém ali arrumando aquele local. Uma coisa que Ted sabia, ele já tinha visto esse garoto por aí, tanto que ele achava que era amigo do irmão dele, e a casa que ele morava era só 800 metros da casa dele, então tava tudo bem, ele se sentiu de certa forma seguro. Quando eles estavam lá sentados na cama desse suspeito, ele estava sendo todo gentil, simpático e de repente deu uma virada ali na chavinha e ele mudou totalmente o humor dele. Então ele jogou o Ted na cama. E talvez a gente imagine o que vai acontecer, né? Só que a gente só imagina, gente, não foi nada disso que aconteceu. Ele foi pra cima do Ted, Ted tentou revidar, tentou, claro, escapar. Então esse suspeito pegou o tornozelo dele e começou a torcer. Ele torceu tanto para trás que ele quebrou. Deu para escutar o barulho dos ossos quebrando. Que arrepio. Ted estava em choque. Então ele parou de se debater. E aí o suspeito, ele levantou da cama, colocou as mãos no rosto e começou a murmurar. Ted aproveitou a oportunidade para correr. Sim, gente, ele estava com o tornozelo quebrado. E só que ele tentou correr da forma que ele conseguiu, com adrenalina, para esquecer toda aquela dor. Ele chegou ao andar de baixo da casa, ele chegou até a sala de estar, só que o garoto chegou atrás dele, puxou ele pelo pescoço e conseguiu rendê-lo. Tentar fugir gerou uma raiva. E por causa disso, Ted teve a perna direita quebrada, o fêmur e o osso do quadril. Imagina a dor que foi. Então o que aconteceu? Ted desmaiou. É isso que o corpo da gente faz, né? Ninguém aguenta uma dor dessa. Então, Ted desmaiou. Quando ele acordou, o sequestrador estava sentado ao lado dele, totalmente calmo dessa vez. E ele explicou para Ted que ele era fascinado pelo barulho dos ossos quebrando. Por isso que esse caso é conhecido como bone breaker, traduzindo para o português, o triturador de ossos. O garoto deitou no sofá, conseguiu dormir e Ted, claro, não conseguiu. Então ele ficou olhando por volta da casa, olhando como que era, o que tinha, se ele poderia fugir por algum lugar, se ele poderia usar alguma coisa como arma. Ele estava guardando aquilo na memória dele. Só que era uma casa quase vazia. O que tinha ali era lixo, bagunça, sobras de comida mofada, roupa suja. Era uma casa totalmente abandonada. Ted tentou sair do sofá, só que a dor veio e veio forte. E aí, a partir desse momento, ele não tentou fugir.
Ele ficou paralisado tanto pela dor e também pelo medo. E a gente sabe que o medo paralisa. E apesar de tudo, Ted era otimista. Ele imaginou que de repente, ao amanhecer, o cara deixasse ele ir embora. Apesar dele saber que existiam pessoas ruins assim no mundo, sem motivo nenhum, simplesmente existiam. Então eles ficaram ali mesmo, dormindo no sofá. Quando amanheceu, Ted perguntou para ele se poderia usar o telefone para ligar para seus pais. E o sequestrador disse que sim, que poderia. Ted pegou o telefone e começou a discar, só que aí ele escutou a risada do sequestrador de fundo. É claro que era uma piada, né? Aquele adolescente estranho já tinha cortado a linha telefônica. Ted disse que imaginou que se o pai dele viu que ele não estava em casa, é claro, ele iria fazer o óbvio, que era sair ali e bater de porta em porta. E como a casa era próxima, dali a pouco o pai dele iria bater na porta. Ele tinha essa esperança. Só que isso, gente, nunca aconteceu. O adolescente estava de bom humor também. E aí Ted deixou essa brincadeira de mau gosto passar, porque ele não ia, né, deixar o cara irritado. Por um tempo, a relação ali foi boa. Eles ficaram algumas horas na frente da TV assistindo TV. Até que aquele olhar estranho que aconteceu na noite anterior, aconteceu agora. Então, de repente, a chavinha foi virada novamente. Esse adolescente pegou Ted nos braços e levou-o mais uma vez para o andar de cima, para o quarto dele. Como a perna direita dele estava toda quebrada, dessa vez ele resolveu fazer essas maldades na perna esquerda. Quando ele escutou o próprio osso quebrando, ele recebeu uma carga de adrenalina. Ele conseguiu pelo menos levantar o tronco e ele conseguiu dar um soco nas costas do atacante dele. Bom, esse garoto foi para cima do Ted, colocou um travesseiro no rosto dele e aí ele disse que se ele não parasse de resistir, ele quebraria suas costas e o pescoço. Aí ele pensou rapidamente e ficou quieto, né? Porque já pensou, se você tiver as costas quebradas, aqueles ossos podem fraturar um órgão interno seu. E o pescoço quebrado, né, gente? Aí já era. Então Ted tinha uma esperança de que fosse sobreviver e ele agarrou-se a essa esperança. Após o ataque, o garoto agiu de uma forma diferente. Então ele tinha aquele humor dele que era legal, tinha esse aí que era pavoroso. Ele demonstrou agora uma outra personalidade, que era uma personalidade de alguém que cuidava. Então ele tinha uma gaveta com várias ataduras e várias meias brancas. Então naquele caos que era a casa dele, ele tinha essa gaveta organizada. E ele disse também que ele gostava de consertar o que tinha quebrado. Ele colocou ataduras nas pernas dele, colocou várias meias também no Ted, e ele também tinha umas cintas que pareciam cintas de hospital, de uso hospitalar. Então esse agressor estava fazendo o possível agora para curá-lo, só que quando tivesse vontade, ele voltaria a quebrar os ossos. E era isso que ele fazia. Então ele passou o dia inteiro torturando e fingindo que estava cuidando dele. Ele que foi raptado no dia 28 de julho, que foi numa sexta-feira, nós estamos agora no sábado. Só que sábado à noite, o adolescente estranho iria sair. E aí ele avisou então a Ted que sairia aquela noite. E Ted escutou ele conversando com alguém. Então ele pensou que poderia ter outra pessoa na casa, só que ele não escutava a voz dessa outra pessoa. Então ele entendeu o seguinte, que na verdade, aquele adolescente estava conversando com alguém por telefone. Isso significava que em um outro local da casa tinha uma outra linha telefônica. Isso foi uma esperança para o Ted. Ted pensou então que se conseguisse chegar até aquele telefone, pediria ajuda. Só que, claro, né, antes de ir embora, o agressor chegou no Ted, disse várias coisas, convencendo ele a ficar quieto, né, porque, né, vai ser melhor para ele. Assim que o cara foi embora, Ted resolveu colocar seu plano em prática. Ele se arrastou até a borda da escada e aí ele resolveu descer igual criancinha pequena dessa escada, sabe? De bundinha. Só que ele não conseguiu, a dor era absurda. Qualquer movimento que ele fazia nas pernas, gente, era assim tremendo. Ele desmaiava várias vezes quando a dor vinha. Então ele disse que a única forma que ele tinha para conseguir descer
era se jogar. Ele colocou um impulso no corpo dele e ele se jogou da escada. É claro que o baque foi tremendo e é claro que ele desmaiou quando isso aconteceu. Em todo esse processo, ele nem sabia quanto tempo passou, quantas horas passaram, ele só sabia que ele acordava, dormia, Se o telefone quebrado estava na sala, ele imaginou que esse telefone deveria estar na cozinha. Só que ele não conseguiu chegar na cozinha. Quando ele estava se arrastando, ele logo percebeu que o dono da casa chegou. E ele escutou que a namorada estava lá. Os dois entraram pela cozinha, deram lá uns amassos e a namorada foi embora. Como ela nunca entrou na casa, ela nunca percebeu que Ted estava ali. Só que logo que realmente entrou, o adolescente percebeu da presença de Ted. E aí ele ficou muito bravo quando percebeu que Ted estava tentando fugir. Bom, só que aí agora nós estamos já no sábado à noite. Será que ninguém está procurando pelo Ted? Os pais do Ted falaram que quando acordaram e viram que ele não estava em casa, claro, eles ficaram assustados. Só que assim, não tinha nenhum sinal de entrada forçada na casa, não tinha nada quebrado, estava tudo bem. Então eles imaginaram que de repente o filho quis aproveitar o fim de semana. Só que mesmo assim, eles saíram dirigindo, eles foram pelo rio, eles foram por algumas estradas, tentando encontrar Ted. Só que realmente eles não achavam que algo pior tinha acontecido. Eles imaginavam que Ted saiu com alguns amigos para se divertir. Donald, o pai do Ted, disse que o que mais faz ele se arrepender é não ter procurado o filho de casa em casa, abatido ali nas casas próximas, igual era o comum fazer. Ele disse que tinha acabado de se mudar, não conhecia ninguém ali, então ele imaginou que de repente, né, não ia fazer efeito isso, né? Como que as pessoas iriam, de repente, identificar um adolescente desaparecido que elas não conheciam ainda? Não se sabe exatamente qual foi o pensamento dele naquele momento, só que o que ele disse é que ele se arrepende muito por não ter feito isso. Conforme o sábado inteiro foi embora e Ted não apareceu, aí sim eles resolveram procurar a polícia, dando que ele realmente estava desaparecido. A gente também tem que lembrar que era uma cidade tranquila, na verdade era um campo, né? Tem esse pensamento de que é tranquilo, né, e é seguro. E lembrem que no ano anterior, quando aquele garoto desapareceu e depois foi encontrado no rio, a família do Ted não morava lá. Então eles nunca ouviram falar daquele garoto, eles não sabiam dessa história. Então por isso também que o pai não avisou de imediato a polícia. Quando a polícia foi saber o que tinha acontecido, Donald, o pai, falou que a única coisa estranha que percebeu é que a luz da cozinha estava acesa. E aquela luz não fica acesa, né? Então acharam isso estranho, só que enfim. O adolescente chegou, viu Ted, que ele achou que Ted estava tentando escapar, e não fez nada aquela noite. Levou o Ted para a cama e no dia seguinte ele passou a fazer as coisas. Ele olhou pro Ted e falou: eu não esqueci o que você fez ontem. E disse que a qualquer momento ele teria que pagar pelo que ele fez, por tentar fugir. O adolescente subiu nas pernas dele e começou a pisar nas pernas dele, sabe? Assim, quebrar o que ainda tinha de inteiro naqueles ossos. Ted sabia que precisava chamar a atenção de alguma outra forma, né? Para ele parar de fazer aquilo, ou pelo menos dar um espaço. Ele perguntou se ele já tinha feito aquilo com alguém antes. E ele disse que sim. Ele disse que já tinha feito 3 vítimas e a última vítima era um garoto chamado Chris Steiner. Ted queria sobreviver, ele sabia disso. E através de um instinto, ele pensou que talvez o agressor estivesse esperando a namorada aparecer. Então, quando ele começava a ter novamente os ossos quebrados, ele começou a falar: olha, escutei um barulho, alguém tá chegando. E aí o adolescente levantava e ia para a janela para dar uma olhada. Era realmente isso que acontecia, aconteceu durante várias vezes. E foi a tática que Ted arrumou de ter alguns minutos ali de paz, de sossego para as pernas dele. Aí quando realmente a namorada chegou, que ele viu que chegou, ele pegou o Ted, prendeu ele dentro de um armário e disse para ele não sair de lá. Só que Ted estava em um estado tão mal que ele sabia que ele não ia sobreviver muito. Então ele tinha que fazer alguma coisa assim. Quando o adolescente foi embora, Ted olhou ali pro armário para ver o que tinha lá e não tinha muita coisa, gente. Era realmente uma bagunça também. Só que ele encontrou uma guitarra. Ele pegou essa guitarra e começou a bater na porta e aí ele conseguiu
quebrar, fazer um buraco e conseguiu escapar dali. Ele pensou, caramba, né, eu quebrei aqui, não tem volta, agora eu preciso dar um jeito de escapar. Quando ele chegou novamente rastejando até a escada, ele sabia o que ele teria que fazer. Ele mais uma vez se jogou de lá. Sim, ele desmaiou também, só que ele se apegou aos últimos momentos de vida que ele tinha. Ele conseguiu chegar até a cozinha. Ele viu o telefone pendurado, só que infelizmente o telefone que estava preso na parede estava alto. Por sorte, o fio do telefone era longo, né? Então, em 1995, o Raptor não tinha telefone sem fio e foi através daquele fio que ele conseguiu puxar o telefone. E para sorte do Ted, onde ficava o painel com acesso aos números para ligar para alguém, claro que ele ligaria para a polícia, ficava exatamente na parte do telefone que ele conseguiu puxar. Então sim, ele telefonou para a polícia, ele disse o que tinha acontecido com ele, só que ele estava aparentemente calmo. Na verdade, eu nem acho que ele estava calmo, gente, eu acho que ele estava sem forças. O atendente até perguntou se ele estava dando um trote e ele disse que não, que realmente estava precisando de ajuda e deu o endereço. Quando os policiais chegaram, perguntaram se ele estava lá e ele disse sim, estou aqui, estou sozinho. E ele foi resgatado. Enquanto ele estava na ambulância indo para o hospital, os paramédicos falaram que ele teria somente mais algumas horas de vida, porque as fraturas que ele recebeu foram assim de formas tão brutais que ele passou a ter como se fosse uma hemorragia interna. Então sim, Ted foi o herói da própria vida dele. Se não fosse esse ato de coragem que ele teve, que ele conseguiu juntar as forças, ele não teria sobrevivido. Ele passou por várias cirurgias. Enquanto estava no hospital com o pai dele, ele tentou lembrar do adolescente e disse. E aí ele lembrou de um nome, que era um nome chamado Chris, só que ele não lembrava do sobrenome. O pai pegou uma lista telefônica e começou a procurar os sobrenomes que tinham das pessoas ali na região. O que Ted lembrava que começava com a letra S. Aí, quando eles chegaram em Steiner, ele disse que sim. Ele confessou que uma das suas vítimas tinha sido Chris Steiner. E Chris foi aquele garoto que desapareceu no 4 de julho e foi encontrado no rio alguns dias depois. Os policiais descobriram quem morava naquela casa e quem morava naquela casa era Joey Clark. Pois é, Joey Clark, de 17 anos de idade, era aquele adolescente que apareceu aí na boca de várias pessoas quando os policiais estavam investigando sobre a morte de Chris. E aí a gente lembra daquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Não é sempre que isso é verdade, porém nesse caso era. Joseph foi encontrado e preso em um bar. Joseph Clark nasceu em 1977 em uma família de classe média baixa. O próprio Joseph disse que a infância dele, de modo geral, foi boa, só que os pais eram dependentes de álcool. Ele frequentava bares desde os 10 anos de idade e jogava sinuca com os adultos. Ele considera a vida dele normal, tranquila, até os 15 anos de idade. Um amigo estava andando de bicicleta e Joseph estava no guidão da bicicleta. O amigo bateu a bicicleta, Joseph caiu com força e bateu a cabeça. Ele teve traumatismo craniano e uma clavícula quebrada. E ele disse que foi depois desse incidente que ele passou a querer machucar pessoas. Os policiais então fizeram a exumação do corpo de Chris e perceberam que ele estava com as pernas quebradas também, que os mesmos tipos de ossos quebrados nele era um método que tinha sido aplicado também no Ted. Então, era a mesma pessoa que tinha feito aquilo. O caso do Chris, então, tinha sido reaberto. Houve o julgamento. Ted estaria lá, ele seria uma testemunha, claro, super importante. Ele disse tudo o que aconteceu com ele, todos os momentos dolorosos. E a defesa do Joey alegou insanidade. Sob juramento, Joey disse que não se lembrava de nada, de nunca ter feito aquilo. Pode ser que o próprio Ted tenha quebrado seus ossos sozinho. A defesa levou especialistas, falando que realmente ele era insano, até que a promotora, ela mostrou uma prova assim, né, gente, que caramba, não tinha como escapar. Dentre a bagunça da casa ali dele, encontraram um caderno de anotações, que era um caderno do Joey.
e tinha lá 3 folhas e cada folha era uma lista. Uma lista era chamada de conhecer, a outra era chamada de pode esperar e a outra era chamada de coisa de perna. Ou seja, era um caderno com o nome das próximas possíveis vítimas. No total, tinham espalhados ali nomes de outros 8 adolescentes. Que maravilha que encontraram isso. Imagino se as pessoas que estavam com os nomes ali, possivelmente elas nunca souberam que seus nomes estavam ali, né? Só que elas escaparam graças ao Ted. Com todas essas evidências, Joey foi considerado culpado de tentativa de tirar a vida do Ted, de sequestro, de agressão e ele recebeu a pena de 100 anos de prisão. Só que a promotora, ela não estava satisfeita. E aí vocês vão me falar, Thaís, 100 anos de prisão é prisão perpétua, né? Como assim? Só que aí, no decorrer do tempo, quando uma pessoa está presa, ela pode, com seus advogados, tentar sair, tentar diminuir a pena. Então, ele estando 100 anos preso, não significa que ele vai ficar 100 anos preso. Se de repente acontecer alguma coisa e essa pena for anulada, se de repente aparecer uma lei ali que vai anular, cancelar todas as penas de 100 anos de prisão, entendeu? Então isso pode acontecer. Então, para realmente ter segurança, eles querem sempre penas maiores, e aí foi então que aconteceria o julgamento do Chris, daquele garoto de 14 anos de idade que foi uma das vítimas do Joey. Uma pessoa que seria bem importante também como testemunha seria o Ted. E gente, um dia antes do julgamento, um garoto de 15 anos chamado Michael, que era vizinho do Joey, ele pegou uma arma e atirou nas costas do Ted. Pois é, gente, Ted sofreu mais um pouco. Junto com Ted estava um outro garoto que também foi atingido com um outro tiro. Eles foram levados para o hospital. O tiro atingiu o ombro esquerdo do Ted. Essa bala subiu pelo pescoço dele e saiu perto da orelha, cortando o lábio dele. Gente, caramba. Só que aí, por causa disso, o julgamento foi adiado alguns dias. Só alguns dias. Mesmo com ferimento ainda de bala, se recuperando, Ted fez questão de ir no tribunal e ser uma testemunha. Lembrem que eu falei lá no começo da história que Joey foi suspeito do caso do Chris. Rolava aí uns boatos. Aparentemente, 2 meninos viram quando ele jogou no rio. E a polícia foi investigar isso. É claro que a polícia foi investigar. Só que a mãe deu um álibi para ele. A mãe disse que aquele dia inteiro os dois ficaram em casa assistindo TV. E durante esse julgamento, a mãe confessou que mentiu. Ela mentiu sobre aquele álibi. Então, no julgamento de Chris, mais uma vez foi considerado culpado. Dessa vez, ele recebeu pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E aí, agora sim, a promotoria estava tranquila com essa sentença. Pelo que eu entendi, gente, não tem muita informação do que aconteceu ali com esse Michael por ter atirado nos 2 garotos. Por ele ter 15 anos, ele deve ter ido só por um estabelecimento juvenil. Só que anos depois, ele foi acusado de ter abusado de uma garota. E aí, por causa disso, ele recebeu a pena de 12 anos de prisão. Joey Clark, ele também recebeu uma sentença ali que diz o seguinte, que ele teria que pagar o valor de 21 milhões de dólares para Ted, para a família do Ted, por causa ali dos gastos que eles tiveram com a saúde, então, do garoto, né? Só que anos depois, Ted, que tornou-se um homem, se casou, teve filhos, que mesmo, né, com todas aquelas cirurgias, ele ainda manca, né? Então, imagina, gente. Poderia ter acontecido bem pior, conseguiram reestruturar, sim, bem as pernas dele, só que, claro, né, sempre fica uma sequela. E daqueles 21 milhões que ele deveria ter recebido, ele recebeu 0, né? Afinal, o cara tá preso e nem as migalhinhas que ele recebe ali na prisão foram para o Ted. Até hoje, Joey continua alegando inocência
E além dos programas de TV, ele dá bastante entrevistas em podcasts. E por nunca ter confessado nenhum crime, não se sabe quem eram aquelas outras 2 vítimas além de Chris. Se essas 2 vítimas existem, elas nunca foram identificadas ou encontradas. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso bem chocante, porém é um caso que houve um sobrevivente e foi esse sobrevivente que parou um serial killer, cara com 17 anos já tinha feito essas barbaridades, solucionou o caso dele, solucionou um caso arquivado, impediu que outras 8 pessoas que estavam naquela lista fossem próximas vítimas. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo caso. Uma ótima semana para vocês. Respirem, fiquem bem. Se você estiver passando por um momento difícil, vai passar, tá? Vai passar, acredita. Até o próximo vídeo. Beijinhos.